Usuários, usuários, prezados usuários do CISEA. Neste vídeo, iremos abordar como fazer uma análise de variância, conhecida por ANOVA, né? Onde o experimentador ele utilizou uma área que ele considerou homogênea. Então, para isso, ele fez o experimento lá e utilizou apenas uma variável. Lógico que essa variável pode ter sido utilizado vários níveis dessa variável. Por exemplo, foi utilizado um fertilizante nitrogenado. Então, desse fertilizante nitrogenado foi utilizado a concentração 2, 3, 5, 8, 10 ppm. Ou foi utilizado ração, uma ração para animal, foi utilizada a ração A, B, C, D, não é? Mas o importante nesse experimento é que o experimentador ele considerou que a unidade que ele fez o experimento foi uniforme e ele trabalhou apenas com uma variável. Então, para fazer a análise pelo CISEAPO, inicialmente temos que acionar o programa. Então, busque no desktop do seu computador o ícone do programa CISEAPO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para carregar o programa. É fácil visualizar no menu suspenso que se encontra na parte superior do programa a palavra ANOVA, análise de variância. Ao encontrá-lo, pressione que ele vai ter vários submenus, entre elas análise paramétrica, né? Análise não paramétrica, comparação entre médias, mas o que está nos interessando agora é a análise paramétrica com uma variável e o experimento foi inteiramente casualizado. E isso nós temos apenas um efeito, ou seja, uma variável. Então, vamos pressionar para abrir o formulário da ANOVA inteiramente casualizada. Com o formulário aberto, nós recomendamos aos usuários iniciais do programa para fazer uma leitura acerca do que neste formulário nós estamos nos prontificando a executar. E, além disso, exemplos que a gente dá para que o usuário também treine a realizar esses exemplos para se aperfeiçoar e utilizar nos seus dados mesmo. Então, para isso, vamos pressionar o botão com a interrogação. Então, é aberto um pequeno relatório dizendo que é um experimento inteiramente casualizado com um efeito. Ele dá um exemplo de como, por exemplo, no campo, como é que você obtém os resultados. Então, você fez um experimento com um tratamento, seja lá o que for, vamos dizer, ração, fertilizantes. E aqui estão as especificações dessa ração, desse fertilizante. Então, se for uma ração comercial, então ração comercial A, B, C, D. Se você fez um experimento num certo local, mas esse local teoricamente é homogêneo, então aqui é local A, B, C, D. Então você tem dentro de um viveiro, dentro de uma unidade, os quatro cantos desse viveiro, desse local, né? Tem várias coisas aqui que você pode fazer
com experimentos inteiramente casualizados, né? Mas o mais importante aqui é você obter os seus dados em campo e colocar ele de uma forma que o CISEAPRO possa ler esses dados. Então você veja o seguinte, que para isso é aberto um arquivo em que se tem apenas duas colunas. Uma coluna você vai colocar as respostas. É lógico que essas respostas você pode intitular como peso, se isso é peso, altura, se é altura, comprimento, diâmetro, seja lá o que for a sua resposta. E aqui o tratamento, ou seja, a especificação de cada tratamento. Então, por aqui a gente consegue visualizar que houveram um, dois, três, quatro, cinco repetições. Na realidade, a sua tabela inicial mostra cinco repetições. Então, é colocado nesse formato. Tanto faz eu colocar esse valor aqui, como esse valor aqui, ou você botar A, B, C, D, que são os tratamentos, depois A, B, C, D, mas o mais importante é que você tem apenas duas colunas, em que uma é a resposta e a outra é a especificidade, né, a denominação do tratamento. Então, é apresentado dois exemplos, como nós dissemos antes, exemplo um e o exemplo 2, né? Mas vamos utilizar como referência para fazer a apresentação desse trabalho o exemplo 4. Então, vamos abrir o arquivo exemplo 4. Então, vamos selecionar ele. Quando você pede para selecionar o arquivo, ele diz que é muito importante que você faça o teste de homogeneidade, que isso foi apresentado lá anteriormente. Então, vamos chamar o exemplo 4. Esse exemplo 4, como também a gente falou, você veja que tem duas colunas, em que uma então, é o vetor resposta e o outro é o vetor de especificação do tratamento, ok? Sempre dessas análises de variância, a gente dá preferência que esses tratamentos sejam alfanuméricos. Pode ser numérico também, pode ser, não se comete nenhum erro. Agora, quando o tratamento é numérico, então o tratamento é numérico, não é? Então a gente dá preferência à utilização de regressão para fazer esses ajustes do modelo. Apesar de que por aqui também dá para se trabalhar com regressão. Bem, vamos preencher agora os campos que o programa está pedindo. Então, quem é o vetor resposta? O vetor resposta é o vetor que a gente chamou resposta, mas volto a insistir. Aqui podia ser peso, comprimento, altura, largura, né? Muitas vezes no experimento a gente tem tratamento ABC, aí aqui está peso, comprimento, altura, diâmetro, são as respostas. Então você tem que fazer a análise uma por uma, ok? Então quem é o vetor resposta? É o vetor resposta. É a variável chamada resposta. Quem é o vetor tratamento? É o vetor que a gente chamou de TRAT. Você vai utilizar algum transformador. Antes, você quando fez o teste de homogeneidade, se esse vetor foi homogêneo, né? Se houve homogeneidade nas variâncias, você não precisa usar nenhum tipo de transformador. Caso contrário, lá no próprio teste de homogeneidade, você usa o transformador para saber o que é que torna ele homogêneo. Então, achou o transformador ideal, você vem e bota aqui qual deles foi o que você usou para obter a homogeneidade de variância. Então, a partir daqui, vamos dizer que queremos trabalhar com a precisão decimal em quatro casas. Calcule.
Foram encontrados 4 tratamentos, A, B, C e D. Essas informações estão corretas, sim. Isso é muito importante, porque, por exemplo, aqui você, se botar um A maiúsculo, vai aparecer 5 tratamentos. A minúsculo, A maiúsculo, B, C e D. Então, você tem que colocar a mesma letrinha, respeitando se é caixa alta ou caixa baixa. Então, ele já te dá o quadro da análise de variância, né? Então, a gente já pode olhar por aqui pela esse valor de probabilidade do F, você veja que é um valor extremamente pequeno, ou seja, menor do que 0,05. Então, quando esse valor é menor do que 0,05, se é que a gente está fazendo um teste para análise de 5%, a gente já pode dizer que pelo menos uma média, que a gente tem aqui ó, o tratamento A, B, C e D, pelo menos uma média desses tratamentos difere uma da outra, ok? Mas a gente pode ver isso com mais detalhe nessas outras especificações aqui. Bem, indo para intervalo de confiança. Então, a gente tem o tratamento A, B, C, D, foram 5 repetições cada uma delas, os valores das variâncias, os valores dos erros padrões da média, os erros, limite inferior, limite superior. Isso é muito importante para o tracejado de gráfico, para você, inclusive, citar no seu trabalho essas informações. Vamos usar agora essa nova aba aqui, comparação de média. É aqui onde a gente mais utiliza para saber quem foi diferente de quem. Tá? Então, é colocado os tratamentos em ordem crescente, sempre a gente utiliza isso para facilitar na hora de colocar essas letrinhas que representam a estatística comparativa. Então, nessa análise de variância, a gente tem condições de dizer que pelo menos uma média difere das demais. Mas quando a gente chega aqui em comparação das médias, você veja que pegou a letra A, B, C e D. Esse A, B, C e D não tem nada a ver com essa denominação aqui. Aqui podia ser ração RA, RB, RC, RD. Aqui está me dizendo que as 4 rações são diferentes entre si. Então, a A e a B são diferentes, a A e a D são diferentes, ok? Aqui é o valor da diferença entre uma comparação entre um contraste e outro. Nós estamos utilizando para esse tipo de análise o padrão Tukey, mas se você quiser, por algum motivo, diminuir esse nível de precisão, se é que eu posso dizer essa expressão, diminuir, então você pode utilizar o Duncan, o Stilnet, o SNK, Scott Knott, seja lá o que você achar conveniente para fazer o tipo de comparação do seu experimento. Aqui se encontra a tabela de contraste, o que a gente mostrou exatamente para a obtenção dessas letrinhas aqui. Então, ó, essas letrinhas a gente colocou em função dessa DMS, diferença mínima significativa, e que gerou esse quadrado aqui, dizendo que cada um difere dos demais. Se você quiser ver, visualizar a parte gráfica, vem para o item gráfico, pressiona o botão apresentar gráfico, mostrar gráfico. Então, é apresentado o gráfico das rações que você trabalhou. Você trabalhou com as rações A, B, C e D. Você veja o seguinte, que o intervalo de uma não intercepta o intervalo da outra. Ó, tá vendo? Então, só pelo gráfico aqui, esses intervalozinhos, a gente já pode se garantir de que
todos os tratamentos foram diferentes entre si. Bem, com esse gráfico feito, você pode alterar a sua coloração, o seu desempenho, as letras, o que você quiser. Então, vamos admitir que eu não vou apresentar meu trabalho com isso aqui, ó, digita o título de X. Então, vamos entrar em título e vou botar que aqui representa ração comercial. Então, ração comercial A, B, C e D. Que aqui representa o ganho de peso. Ganho de peso em quilo, né? Bem, o que você achar conveniente aqui? Vamos botar esse gráfico em 3D para ver se melhor, se fica bonito? Fica. Vamos rotacionar um pouco. Pronto. Bem, a partir do momento que eu tenha o gráfico, né, tenho que ver as normas da revista para ver se ela aceita esse gráfico colorido. Caso contrário, se não aceitar, você vem e altera a cor dessas barras, altera a cor desse gradiente. Você aqui tem um mundo de informações que você pode fazer para ajustar esse gráfico. Então, você pode gravar esse gráfico, né? Pede para gravar, ele vai te dar algumas especificações e você grava ele. Se você apertar imprimir, essas informações vai para um papel na impressora, vai para a impressora. Se você aperta em memorizar, ó, o gráfico foi transferido para a memória do computador. Então agora basta você abrir o teu editor de texto. Vamos admitir que esteja trabalhando com o Word. Aqui está o texto do que você antes escreveu, bota o cursor onde você achar conveniente e faz Ctrl V. Então, o gráfico já foi anexado ao seu trabalho. Você pode alterar o tamanho em conformidade com o que você achar conveniente, ok? Bem, vamos fechar isso daqui. Se você quiser um relatório geral sobre o que foi feito, né? A análise de variância, intervalo de confiança, está tudo aqui discriminado. Então, para isso, se você quer imprimir, basta pressionar o botão de impressão. Se quiser gravar, pressionar o botão para gravar. Se quiser memorizar o texto, então vamos memorizar esse texto. Eu vou botar o cursor aqui dentro. Vou fazer Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl Copy para copiar todas essas informações. Vamos para o editor de texto, que a gente terminou de botar o gráfico, Ctrl V. Então você veja que todo o relatório veio diretamente para o seu campo aqui do seu trabalho. É lógico que você veja o seguinte, que a letra aqui já é uma letra diferente desse processo de transformação, de transferência, houve uma alteração dessa letra, mas basta você selecionar e botar a letra padrão do seu texto. O que você achar conveniente, tira do seu trabalho e por aí vai, né? Bem, nós esperamos que essas orientações que terminamos de apresentar de como operar o CISEAPRO para experimentos em análise de variância com o efeito, né? Espero que tenha sido o que você esperava, né? Então, nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.